A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilados por Daisy Fontoura. Publicações Pão Diário. Primeira edição 2020, terceira impressão 2023. Hoje entraremos na parte 2 do livro, A Religião Interior e a Santificação. Vamos ler o capítulo 5, que será dividido em 3 partes. Hoje leremos da página 97 a 105. O Conhecimento Cristão, por Jonathan Edwards. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Essas palavras são uma queixa do apóstolo contra os cristãos hebreus pela falta de proficiência ao conhecimento das doutrinas e dos mistérios da religião que deles se esperava. O apóstolo se queixa porque eles não haviam avançado em sua familiaridade com as coisas ensinadas nos oráculos de Deus, o que eles deveriam ter feito, e escreve no sentido de censurá-los, não meramente por sua deficiência e conhecimento espiritual e experimental de coisas divinas, mas por sua deficiência em uma familiaridade doutrinária com os princípios da religião e as verdades da divindade de Cristo. Isso fica evidente pela maneira como o apóstolo introduz essa repreensão. A oportunidade da sua introdução é haver 2 versículos antes mencionado Cristo como sendo, abre aspas, nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, fecha aspas. No Antigo Testamento, os oráculos de Deus, Melquisedeque foi apresentado como um eminente tipo de Cristo, e o relato dele ali presente contém muitos mistérios do Evangelho. O apóstolo estava disposto a enfatizar esses mistérios aos cristãos hebreus, mas percebeu que, com o seu parco conhecimento, eles não o entenderiam. Por isso, momentaneamente, deixa de dizer algo acerca de Melquisedeque. Versículo 11. Abre aspas. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Fecha aspas. Isto é, muitas coisas concernentes a Melquisedeque contêm maravilhosos mistérios do Evangelho, os quais eu gostaria de levar ao conhecimento de vocês. Se não temesse que, devido ao seu embotamento e atraso em entender essas coisas, vocês ficariam apenas intrigados e seriam confundidos pelo meu discurso, e, portanto, não teriam proveito algum, e que seria isso demasiadamente difícil para vocês, como um alimento muito forte. Em seguida, vêm as palavras do texto, abre aspas, pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Fecha aspas. Hebreus 5:12. Como que dizendo, abre aspas, de fato, poderia ter sido esperado de vocês que conhecessem o suficiente das Sagradas Escrituras para serem capazes de entender e digerir tais mistérios, mas isso não ocorre. Fecha aspas. O apóstolo fala da proficiência deles em tal conhecimento conforme transmitido por ensinamento humano, como dá a entender a expressão, abre aspas, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Fecha aspas. Que inclui não apenas um conhecimento prático e experimental, mas também um conhecimento doutrinário das verdades e dos mistérios da religião. Novamente, o apóstolo fala de tal conhecimento por meio do qual os cristãos são capacitados a entender as coisas da divindade que são mais abstrusas e difíceis de serem entendidas, e que requerem grande habilidade em coisas dessa natureza. Isso é mais plenamente expresso nos 2 versículos seguintes, abre aspas, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Fecha aspas, versículo 13 e 14.
Esse é um tipo de conhecimento cuja proficiência levará as pessoas para além dos primeiros princípios da religião, como no trecho, abre aspas, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, fecha aspas. Por isso, no início do capítulo seguinte, o apóstolo os aconselha, abre aspas, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, fecha aspas. Podemos observar que a culpa desse defeito aparece por eles não haverem se tornado proficientes no devido tempo. Àquela altura, eles já deveriam ser mestres. Por serem cristãos, deveriam aprender e adquirir conhecimentos cristãos. Eles eram estudiosos na escola de Cristo, e se houvessem aperfeiçoado seu tempo de aprendizado como deveriam, poderiam, quando o apóstolo escreveu, estar aptos a serem mestres nessa escola. Em qualquer negócio ao qual alguém se dedique, pode-se esperar que sua perfeição seja compatível com o tempo que teve para aprender e aperfeiçoar-se. Os cristãos não devem permanecer sempre bebês, devendo crescer no conhecimento cristão e deixando o alimento de bebês, aprender a dirigir alimentos sólidos. Doutrina. Todo cristão deve se empenhar em crescer no conhecimento da divindade. Essa é, de fato, considerada a atividade dos sacerdotes e ministros. Comumente considera-se ser sua atividade adquirir conhecimento pelo estudo das Escrituras e de outros livros instrutivos, e a maioria parece pensar que isso lhes pode ser confiado como algo que não pertence a outros. Porém, se o apóstolo houvesse acolhido essa noção, nunca haveria culpado os hebreus cristãos por não haverem adquirido conhecimento suficiente para ser mestres. Ou se ele houvesse pensado que aquilo abrangia os cristãos em geral como algo incidental e que o tempo deles não deveria, em grande medida, ser dedicado a isso, nunca os haveria culpado tanto por sua proficiência em conhecimento não ser correspondente ao tempo que eles tiveram para aprender. Ao lidar com esse assunto, mostrarei o que se entende por divindade, que tipo de conhecimento em divindade se pretende, por que o conhecimento em divindade é necessário e por que todos os cristãos devem se empenhar em crescer nesse conhecimento. Número 1. O que se entende por divindade como objeto do conhecimento cristão. O que se entende por divindade como objeto do conhecimento cristão. Os que trataram desse assunto elaboraram diversas definições sobre ele. Não perguntarei qual, segundo as regras da arte, é a definição mais precisa. Eu o definirei e descreverei de maneira que penso ser a mais apropriada a transmitir uma noção adequada disso. É a ciência ou doutrina que compreende todas as verdades e regras referentes à grande atividade da religião. Diversos tipos de artes e ciências são ensinados e aprendidos nas escolas, que estão familiarizadas com diversos objetos, acerca das obras da natureza em geral, como a filosofia, ou os céus visíveis, como a astronomia, ou o mar, como a navegação, ou a terra, como a geografia, ou o corpo do homem, como a fisiologia e a anatomia, ou a alma do homem no tocante aos seus poderes e qualidades naturais, como a lógica e a pneumatologia, ou acerca do governo humano, como a política e a jurisprudência. Porém, uma ciência ou tipo de conhecimento e doutrina está acima de todos os demais por tratar de Deus e da grande atividade da religião. A divindade não é aprendida como as outras ciências, meramente pelo aprimoramento do raciocínio natural do homem, e sim ensinada pelo próprio Deus em um livro repleto de instruções, que ele nos forneceu para esse fim. Essa é a regra que Deus concedeu ao mundo para ser seu guia na busca desse tipo de conhecimento, e é um resumo de todas as coisas dessa natureza que necessitamos conhecer. Por conta disso, a divindade é chamada doutrina, não arte ou ciência. De fato, existe o que é denominado religião natural. Há muitas verdades referentes a Deus e ao nosso dever para com ele que são evidentes à luz da natureza. Porém, a divindade cristã, assim chamada com propriedade, não é evidente à luz da natureza. Depende de revelação. Tais são as nossas circunstâncias agora, em nosso estado decaído, que nada que necessitamos conhecer acerca de Deus é manifesto à luz da natureza, da maneira pela qual é necessário que o conheçamos.
porque nenhum conhecimento da verdade sobre a divindade é importante para nós, além daquele que, de uma maneira ou de outra, está revelado no Evangelho ou o conhecimento relacionado ao mediador. Porém, a luz da natureza não nos ensina verdade alguma quanto a esse assunto. Portanto, não se pode dizer que chegamos ao conhecimento de qualquer parte da verdade cristã à luz da natureza. Somente a palavra de Deus, contida no Antigo e no Novo Testamento, nos ensina a divindade cristã. Isso abrange tudo que é ensinado nas Escrituras, e assim, tudo que necessitamos saber ou deve ser sabido acerca de Deus e de Jesus Cristo. Sobre o nosso dever para com Deus e a nossa felicidade em Deus, a divindade é comumente definida como a doutrina de viver para Deus, e para alguns que parecem ser mais precisos, a doutrina de viver para Deus por Cristo. Ela compreende todas as doutrinas cristãs, como são em Jesus, e todas as regras cristãs que nos orientam a viver para Deus por Cristo. Não há uma doutrina única, nenhuma promessa, nenhuma regra, mas sim algo que de um modo ou de outro relaciona-se à vida cristã e divina ou ao nosso viver para Deus por Cristo. Todas elas se relacionam a isso em dois aspectos, a saber, como tende a promover a nossa vida para Deus aqui neste mundo em uma vida de fé e santidade, e também como tendem a nos levar uma vida de perfeita santidade e felicidade, usufruindo plenamente de Deus após esta vida. Número 2. Que tipo de conhecimento em divindade e divindade é pretendido na doutrina? Há dois tipos de conhecimento da verdade divina, a saber, o especulativo e o prático, ou, em outros termos, natural e espiritual. O primeiro permanece apenas na mente. Nada exige além do entendimento. Tal entendimento consiste em ter um conhecimento natural ou racional das coisas da religião, ou um conhecimento tal que deve ser obtido pelo exercício natural das nossas próprias habilidades, sem qualquer revelação especial do Espírito de Deus. O espiritual não repousa inteiramente na mente ou nas especulações. O coração está envolvido nele. Consiste principalmente na percepção do coração. O mero intelecto, sem a vontade ou a inclinação, não é onde ele repousa, e não pode ser chamado apenas de algo a ser visto, mas a ser sentido ou vivenciado. Portanto, há a diferença entre ter uma noção especulativa correta das doutrinas contidas na palavra de Deus e ter a devida percepção delas no coração. A primeira consiste no conhecimento especulativo ou natural. A segunda consiste em conhecimento espiritual ou prático delas. Nenhum desses é abrangido exaustivamente na doutrina do outro. Mas a intenção é que busquemos a primeira, objetivando a última. Essa última, a espiritual e prática, tem a maior importância, porque o conhecimento especulativo sem o conhecimento espiritual de nada serve, senão para tornar maior a nossa condenação. Contudo, o conhecimento especulativo também tem infinita importância no tocante a isso, porque sem ele não podemos ter conhecimento espiritual ou prático. Já mencionei que o apóstolo fala não apenas do conhecimento espiritual, mas do conhecimento que pode ser adquirido e transmitido de uma pessoa para outra. Contudo, não se deve pensar que ele queira dizer que um exclui o outro. Pelo contrário, ele preferiria que os cristãos hebreus buscassem um para chegar ao outro. Portanto, o conhecimento especulativo e prático é o primeiro e mais diretamente pretendido. Subentende-se que, por leitura e outros meios adequados, cristãos busquem um bom conhecimento racional das coisas da divindade, enquanto o último é mais almejado indiretamente, uma vez que deve ser buscado pelo outro. Porém, eu prossigo para a utilidade e necessidade do conhecimento das verdades divinas. Número 3. Não há outra maneira pela qual qualquer meio da graça, seja qual for, possa trazer algum benefício, senão pelos conhecimentos. Sem aprendizado, todo ensino é vão. Portanto, a pregação do Evangelho seria totalmente desprovida de propósito se não transmitivesse conhecimento à mente. Há uma ordem de homens que Cristo designou propositalmente para serem mestres em sua igreja. Porém, eles ensinam em vão se nenhum conhecimento acerca dessas coisas é adquirido por sua instrução. É impossível que o seu ensino e pregação sejam um meio da graça,
ou de qualquer bem ou coração de seus ouvintes, de qualquer outra forma que não pelo conhecimento transmitido ao entendimento. Caso contrário, seria tão benéfico para os ouvintes quanto se o pastor pregasse em algum idioma desconhecido. Toda a diferença é que a pregação em um idioma conhecido transmite algo ao entendimento, o que a pregação em um idioma desconhecido não faz. Por essa razão, essa última só pode ser improfícua. Em tais coisas, os homens nada recebem quando nada entendem, e só são edificados se algum conhecimento for transmitido. Isso está em concordância com o argumento do apóstolo. 1 Coríntios 14, 2, 6. Nenhum discurso pode ser um meio da graça se não transmitir conhecimento. Caso contrário, o discurso é tão perdido quanto se não houvesse homem algum ali, e se aquele que fala falasse apenas para o ar, como decorre da passagem citada acima. Capítulo 6, versículo 10. Deus trata o homem como criatura racional quando a fé é praticada. Não se trata de algo que ele não conhece. Portanto, ouvir é absolutamente necessário à fé, porque ouvir é necessário ao entendimento. Abre aspas. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Fecha aspas. Romanos 10, 14. De semelhante modo, não pode haver amor sem conhecimento. Não corresponde à natureza da alma humana amar algo totalmente desconhecido. O coração não pode se inclinar a um objeto do qual o entendimento não faz ideia. As razões que induzem a alma a amar precisam ser primeiramente compreendidas antes de poderem exercer uma influência razoável sobre o coração. Deus nos deu a Bíblia, que é um livro de instruções. Porém, esse livro não nos poderá ser de modo algum proveitoso se não transmitir algum conhecimento à mente. Sem o entendimento, ele não nos poderá ser mais proveitoso do que se estivesse escrito em chinês ou tártaro, idiomas dos quais não conhecemos uma única palavra. Assim, os sacramentos do Evangelho não podem ter efeito adequado senão pela transmissão de algum conhecimento. Eles representam certas coisas por meio de sinais visíveis. E qual é a finalidade dos sinais, se não transmitir algum conhecimento acerca dos significados? A natureza do homem é tal que nenhum objeto pode chegar ao coração senão pela porta do entendimento, e não pode haver conhecimento espiritual daquilo que não há, primeiramente, um conhecimento racional. É impossível alguém ver a verdade ou a excelência de qualquer doutrina do Evangelho se não souber o que é essa doutrina. Um homem é incapaz de ver a maravilhosa excelência e o amor de Cristo em fazer isso e aquilo pelos pecadores, se o seu entendimento não for primeiramente informado sobre como essas coisas foram feitas. Ele não consegue saborear a doçura e a excelência da verdade divina, se não estiver primeiramente a noção de que essa doçura e a excelência existem. Sem o conhecimento do divino, ninguém seria capaz de diferir dos pagãos mais ignorantes e bárbaros. Os pagãos permanecem em densas trevas, visto que não são instruídos e não obtiveram o conhecimento das verdades divinas. Se os homens não tiverem conhecimento dessas coisas, a faculdade de raciocínio que há neles será totalmente em vão. A razão e o entendimento foram dados para a verdadeira compreensão e conhecimento. Se o homem não tem conhecimento em si, a capacidade de conhecer não lhe é útil. E se ele tem conhecimento verdadeiro, ainda que seja destituído do conhecimento daquilo que é a razão da sua existência, e para cujo conhecimento lhe foi dado mais entendimento do que aos animais, ainda assim a sua capacidade de raciocínio é em vão. Não faria diferença ele ser um animal ou um homem. Porém, para o conhecimento dos assuntos divinos, nos foi concedida a capacidade de pensar. Nos foi concedida a capacidade de pensar. Elas são as coisas que dizem respeito à razão da nossa existência e à grande atividade para a qual fomos criados. Portanto, a faculdade de entendimento de um homem não pode ter qualquer bom propósito, senão o conhecimento da verdade divina. Dessa maneira, esse tipo de conhecimento é absolutamente necessário. Outros tipos de conhecimento podem ser muito úteis. Algumas outras ciências, como astronomia, filosofia natural e geografia, podem ser excelentes em si. No entanto, o conhecimento dessa ciência divina é infinitamente mais útil e importante do que o de todas as outras ciências.
Acabamos aqui, irmãs, a primeira parte do capítulo 5.